Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. No episódio de hoje nós damos sequência a um tema que nós já tratamos nos últimos 2 episódios, metanoia, a engenharia da transformação ontológica do ego, hoje parte 3. Importante lembrar o que a gente já fez até agora, foram 2 conversas muito ricas sobre um tema que está sendo tratado, não é por acaso, é um tema fundamental da fé cristã, a experiência da conversão. E para falar disso, nós passamos, primeiramente, no nosso episódio 5, algumas perspectivas a respeito dessa experiência, a experiência da conversão. Foi tratado a respeito de um histórico breve, para compreender melhor a semântica do termo, o que ele significa lá no Antigo Testamento, o que ele significou no Novo Testamento, para o João Batista, para Jesus, para o apóstolo Paulo, quais são as compreensões complementares, o que há de diferença entre essas concepções, e também foi tratado na perspectiva de algumas ciências. Primeiro da psicologia clássica, a gente viu como o fenômeno da experiência da conversão religiosa foi tratada no William James, e depois nós vimos algumas reflexões, uma breve aula, na verdade também, a respeito da perspectiva da sociologia, como é que a sociologia enxerga e interpreta, como é que ela tenta ler, também do ponto de vista de uma ciência mais objetiva, o fenômeno da experiência da conversão. E começamos a conversar sobre a perspectiva da fenomenologia, como é que a gente enxerga, na perspectiva da fenomenologia, o fenômeno da conversão religiosa. No episódio de hoje, nós vamos dar sequência a isso. Faltaram coisas importantes na perspectiva da psicologia, e nós vamos retomar isso no episódio de hoje. Mais uma perspectiva psicológica clássica que trata da conversão religiosa, dessa experiência da conversão religiosa. O professor Cláudio Ivan, ele vai conduzir essa parte da conversa falando sobre a psicologia analítica do Carl Gustav Jung. E depois a gente volta a conversar sobre a conversão numa abordagem da fenomenologia. Eu acho que já é bastante assunto para o tema de hoje. Para tratar disso, como sempre, a gente está aqui compondo a mesa. Meu nome é Timóteo Madalena, eu sou psicólogo, sou professor de psicologia, sou doutor em psicologia pela UNB e tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade pelo Instituto Superior de Teologia Luterana. Essa formação em teologia pastoral e urbanidade, ela foi compartilhada também pelos outros membros dessa mesa, um deles como professor, outros 2 participando de outras formas de uma formação comum que nós temos aqui, em teologia pastoral e urbanidade. Do meu lado tenho Laércio Guimarães. O Laércio, ele é historiador, ele tem uma graduação em História e uma pós-graduação em História Cultural pela UFG, e o Laércio é da área de tecnologia de informação, ele é acadêmico e profissional dessa área, profissional ele já é há bastante tempo, Laércio? Junto comigo na mesa o professor Cláudio Ivan de Oliveira, ele também é psicólogo, doutor em psicologia pela UNB, professor de História e Epistemologia da Psicologia da PUC de Goiás. E o professor Anderson Cleiton Pires, que é sociólogo, é teólogo, tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem um doutorado em Teologia, especificamente em Hermenêutica Bíblica, pela EST de São Leopoldo. Ele tem uma formação mais ampla, mas aí vocês vão ler aí na tela que eu tomaria muito tempo para falar a respeito disso. Retomando, para a gente não se esquecer do que nós tratamos até agora, eu vou retomar perguntas que têm sido norteadoras para a nossa conversa desde o primeiro episódio tratando desse tema, desde o episódio 5. Algumas dessas perguntas já foram bastante exploradas, já conversamos bastante sobre elas, mas eu entendo que aqui e ali a gente acaba voltando para complementar o tratamento dessas respostas que as perguntas pedem. Eu vou reler essas perguntas para a gente ter um norte, retomar o fio da conversa aqui. O que é a conversão? Como ela foi compreendida ao longo da história de fé? Não sei se é a história de fé ou da fé. Existe uma relação entre conversão e santificação, e aí é sempre importante lembrar que o tema da santificação foi tratado no episódio 2, que a gente trata do Natal. Se vocês procurarem na nossa playlist de episódios lá no YouTube, tem uma seção de podcast, lá tem todos os episódios até hoje. Ela tem uma implicação social.
como ela é compreendida no protestantismo evangélico contemporâneo, né, de agora, e qual é a nossa compreensão acerca da conversão, o que nós estamos propondo de compreensão para isso. Enfim, como a gente vai retomar uma conversa que já foi iniciada, como eu tinha anunciado, né, acho que o professor Cláudio chegou a tocar no episódio passado, num dos 2 últimos episódios, na perspectiva, bem rapidamente, da psicanálise. Mas não deu tempo da gente conversar sobre outra perspectiva importante, de um nome de peso da psicologia clássica. Na verdade, ele vem da psicanálise, mas assume uma importância como um teórico que apresenta uma teoria de perspectiva psicológica, que foi um aluno, um discípulo do Freud, né? E depois acabou ganhando uma trajetória própria. Então eu queria saber a respeito dessa compreensão do Jung, da psicologia analítica do Jung, está correto, né? O nome da abordagem dele, que ele desenvolveu, sobre o fenômeno da conversão. Eu sei que ele era, muito mais do que o Freud, até talvez, interessado no tema da religião, né? Sim, Jung tinha muita leitura em história da religião, religião comparada. Ele foi levado a isso, ele disse que ele foi levado a esse interesse por causa dos problemas que ele começou a identificar na psiquiatria, na psicoterapia, não é? Onde ele diz ter se deparado com a religião como um tema psicologicamente importante. Em que sentido? No sentido de que os pacientes que ele estava atendendo, não é? Apresentavam conflitos, produziam neuroses, e Jung vinha um fundo religioso, não no sentido freudiano, vendo a religião como um fenômeno de natureza psicopatológica, como uma neurose coletiva da humanidade, não. Jung via na religião um recurso para observar, não é, acuradamente fatores dinâmicos do inconsciente que ele chamava de arquétipos. Mas, enfim, a religião ganhou uma importância muito grande no sistema dele, porque ele começa a identificar nos sonhos, por exemplo, dos pacientes deles, símbolos que diziam respeito a temáticas, ideias, símbolos religiosos que recorriam ao longo da história, não é? Por exemplo, Jung identifica que a perspectiva dele, a trindade, o dogma da trindade cristã, teve precedentes na história, no Antigo Egito, também a crença no Deus que se faz homem ou no Deus que é gerado de uma mulher, não é? E isso também Jung identifica no Antigo Egito. No Antigo Egito, o próprio faraó seria, segundo Jung, gerado no útero da mãe humana, não é? E seria ele próprio um deus. Então, o que o Jung está fazendo aí? Ele está dizendo o seguinte: ao longo da história das religiões, temas, ideias se repetiram, retornaram, e ele identifica que isso independe de migração, de influência direta de tradições. De maneira que ele formula, a partir desse que ele considera o grande achado dele, não é? Uma hipótese de um inconsciente coletivo, diferente, aí um ponto de ruptura muito forte entre ele e o Freud. Enquanto o inconsciente do Freud era um inconsciente individual, no qual você encontraria recalcadas experiências que fizeram parte da biografia do indivíduo, não é? Jung diz, não, há ideias, há símbolos que se apresentam e se manifestam nos nossos sonhos que, na verdade, não são produtos de um recalque. Eles são um patrimônio coletivo da humanidade. Ele chama de inconsciente coletivo, que é herdado, exatamente. Não... E o recalque, nesse caso, ele é um conceito similar, ou quer dizer, a mesma coisa que o de repressão?
isso aí no Freud, né? Às vezes a escola lacaniana gosta da tradução recalque, repressão vem da tradução mais da tradição inglesa, não é? Mas o conceito alemão é Verdrängung, que significa expulsar. Mas isso aí o Freud, né? O Jung está dizendo, mesmo não havendo esse recalque, já há uma herança nesse inconsciente coletivo compartilhado por toda a humanidade, independente da nossa biografia individual, ok? Jung se apresenta como William James, como um cientista. Ele acha que ele está descrevendo fatos da vida psíquica dos pacientes dele, né? E esses arquétipos que são... Jung trabalha esses arquétipos na perspectiva do que ele chama de a autonomia do inconsciente. Ele tem um texto com esse nome, não é? O que é a autonomia do inconsciente? Jung está dizendo, esses arquétipos, essas ideias, temas, eles não são uma criação do indivíduo. Na verdade, eles têm uma propriedade que Jung chama de luminoso, não é? Esse conceito não é do Jung, é do Rudolf Otto, em uma obra chamada O Sagrado. O que o Jung está querendo dizer com isso, se apropriando desse conceito do Otto? Ele diz, esses arquétipos que se manifestam a partir do inconsciente, eles têm uma propriedade de provocar fascínio, de provocar reverência, de se impor de forma irresistível para o ser humano. Aquilo provoca a experiência do sagrado, não é? Portanto, a experiência religiosa, veja bem, estamos construindo uma compreensão da teoria do Jung. Qual é a fonte da experiência religiosa para Jung? O inconsciente. Na verdade, é de lá, do inconsciente, que se apresentam, não é, esses fatores dinâmicos, os arquétipos, que ao longo da história nós os vemos se repetindo, não é? Os deuses, os demônios, os espíritos e diversas crenças. Tudo isso é uma manifestação desse inconsciente coletivo. Lembrando uma pergunta do Timóteo, do nosso podcast anterior, Jung pretende se afirmar como alguém que não está fazendo afirmação de natureza metafísica. Na verdade, ele está fazendo uma leitura antropológica. Ele diz, então esses arquétipos são a habitação do inconsciente, da personalidade total do indivíduo, não é? Então, como é que o conceito de conversão religiosa se apresenta em Jung? Jung vê, então, uma personalidade total, não é? Que envolve tanto consciente quanto inconsciente. E ele entende que a saúde humana, ela implica um processo de individuação. O que é individuação? É a integração da personalidade inconsciente à vida consciente. Ele considera o próprio símbolo de Cristo. Veja, preste atenção na interpretação que Jung faz a partir do símbolo Cristo, não é? Ele considera Cristo um dentre outros símbolos do si mesmo, isto é, de um ideal de individuação. Por quê? Porque Jung entende que esse Deus que se faz homem, o Cristo, não é? Na verdade é uma linguagem mítica para falar de uma realidade de natureza psicológica. Ou seja, para Jung, Deus é o inconsciente, sempre o inconsciente. Por quê? Porque são esses arquétipos do inconsciente que têm esse poder luminoso de provocar essa reação religiosa no ser humano, tá? Não racional, emocional. A experiência de conversão para Jung é uma experiência de natureza emocional. Então, esta conversão, ela está relacionada a essa manifestação autônoma, luminosa desses arquétipos que não são
criação de um indivíduo, não é? Assim, voltando então à figura do Cristo. Por que o Cristo é a figura da síntese, da integração psíquica? Porque como Deus humano, ele é inconsciente que se integra à consciência. Ele é a fusão dos opostos, do racional e do irracional, vai dizer Jung, não é? Ele é o encontro paradoxal, mas total da psicologia humana. Dessa maneira, então, o próprio Jung, nos atendimentos dele, na psicoterapia dele, ele levava muito a sério os sonhos de conteúdo religioso dos pacientes dele. Ele considerava que havia, por parte dele, um achado, de que a partir do inconsciente havia uma sabedoria maior do que a vida consciente, e que esse inconsciente, essa personalidade central, si mesmo, não é? Enviava mensagens nos sonhos que reclamavam a integração da vida inconsciente como realidade considerada na vida consciente. No caso de Jung, isso, no mundo em que ele viveu, não é? Ele estava ali na primeira metade do século XX, em 1936, ele publicou uma obra chamada Psicologia e Religião, na qual ele fala do atendimento dele a um paciente que era um indivíduo de formação científica, e Jung coloca esse paciente como representação de uma crise do mundo dele, não é? Um homem formado a partir da perspectiva científica da modernidade, racionalista, segundo Jung, que considerava a religião um assunto que não interessava a ele. No entanto, Jung diz, para este homem, os sonhos dele manifestavam um interesse religioso que ele não tinha na vida consciente. Portanto, havia ali um conflito, não é? Entre uma atitude consciente racionalista, segundo Jung, e um inconsciente com profundo interesse religioso. E é desse conflito, veja só que o Jung também está falando do conflito, é desse conflito que nasce a neurose desse paciente, não é? Mas então, o que a conversão religiosa tem a ver com, na perspectiva de Jung, com o processo da psicoterapia e até mesmo com o processo de cura do indivíduo, não é? A conversão religiosa é uma rendição, muitas vezes involuntária. Por que involuntária? Porque é uma imposição desse caráter luminoso do inconsciente, né, que reclama ser incorporado à vida consciente. No caso do paciente de Jung, o qual eu me referi aqui, não é? A cura dele, a cura da neurose dele, segundo Jung, se deu à medida que houve essa incorporação dos aspectos religiosos à vida consciente, tá? Professor Claudio, uma pergunta. Então, Jung incentiva, ou pelo menos ele recomenda, a experiência religiosa como um meio para se alcançar uma cura? Ele diz que não em todos os casos. Ele fala que somente se a demanda aparecer do paciente dele. Diz que há muitos casos que ele não vai nessa direção, mas quando, segundo ele, a demanda aparece nos próprios sonhos dos pacientes, ele vai nessa direção. Lembrando, esse é um ponto de conflito entre ele e Freud, né? Freud vê a religião como um fenômeno de natureza Isso que eu ia dizer. patológica, não é? Neurose coletiva da humanidade. Ele tem uma visão mais positiva do que o Freud da religião. Ele deixa uma margem para que seja terapêutico, pelo menos. Ele entende que na religião, primeiro, o ser humano é constitutivamente religioso para Jung, tá? Não tem como eliminar esse fator constitutivo. Por quê? Porque religião nada mais é do que o inconsciente coletivo. Religião nada mais é do que uma observação, segundo ele, acurada, cuidadosa desses fatores dinâmicos do inconsciente. Religião sempre foi isso para ele. E ele entende que isso não será extirpado da humanidade, não é? Ele pensava isso lá, não era possível. Na verdade, negar
esse inconsciente gerava a neurose. Ele via no avanço de uma perspectiva de desinteresse ou de uma perspectiva antirreligiosa no mundo dele, um dos grandes fatores de produção da neurose. Mas então, voltando aqui para a conversão, não é? Como é que o Jung interpreta, por exemplo, a conversão do apóstolo Paulo? Ele diz alguma coisa sobre isso. O que está acontecendo com Paulo ali, quando a caminho de Damasco ele ouve aquela voz, não é? Que voz é aquela ali? Aquilo ali é uma manifestação do inconsciente para Jung. Em que sentido? Por que aquela voz se dirige a Jung daquela maneira ali? Jung está a Paulo. Jung está entendendo que aquilo ali é um reclame desse centro da personalidade, do si mesmo, o inconsciente, que está chamando a uma integração da vida psíquica, a um processo de individuação, que é a incorporação do inconsciente e do consciente. Porque Cristo, para Jung, é o símbolo dessa integração. Deus, o inconsciente, não é? E o homem consciente. Então há uma incorporação do consciente e do inconsciente. A saúde, na perspectiva de Jung, é o encontro de opostos, é a fusão de opostos, do instintivo e do racional, não é? E nisso ele via uma perspectiva terapêutica, tá? Não sei se eu poderia ampliar um pouco mais aqui. Eu acho que, como síntese, tem mais alguma pergunta sobre isso, cara? Tá. Como síntese... Eu acho que existem algumas perguntas que devem ser feitas, né, a partir da exposição do professor Cláudio. Esse conceito de arquétipo é um conceito que vem da Idade Média. Está lá na filosofia de Scott Eriúgena, né? E o que é o arquétipo? É um conceito de mediação entre a pessoa que interpreta a realidade e a realidade em si. Então, é um conceito que dá inteligibilidade para o sujeito que percebe a realidade e sofre o impacto dessa realidade e precisa organizar racionalmente a realidade, e ele faz por intermédio do arquétipo. Então, o arquétipo é um mediador. É aquele que carrega a responsabilidade de produzir ordem cognoscível entre o interpretante e a realidade interpretada, né? Só que o Jung, ele vai para além. Eu acho que, em certo sentido, ele foi influenciado pela filosofia do século XVIII, filosofia do Kant, a filosofia transcendental. Esse conceito de arquétipo se assemelha muito com o conceito da filosofia transcendental do Kant, quando ele fala dos postulados, dos fatos da razão. Quer dizer, a noção de Deus, de imortalidade, são noções metafísicas que estão na razão, mas não podem ser demonstrados. Pelo menos objetivamente não, né? Então, esses fatos podem ser, eles existem e como fato da razão. É porque existe curiosamente, existe essa expressão no Jung, né? Um fato psíquico, né? O que é um fato psíquico? Existe o fato social, o fato psíquico. É possível provar um fato psíquico? Você tem que primeiro caracterizar semanticamente o que é um fato psíquico. Ele não caracteriza. Ele não dá... Eu não sei, o fato social tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Então tem 3 elementos no Durkheim, né? Então aí a gente sabe, então isso é um fato social, esse fenômeno caracteriza um fato social. O fato psíquico precisa ter quais características? Não tem, não aparece. E ele disse que não foi influenciado pela metafísica, mas foi. Ele foi influenciado pela metafísica. Ele foi influenciado, no mínimo, indiretamente pela metafísica. O Rudolf Otto, quando ele fala que certas manifestações são manifestações
do inconsciente, quando ele interpreta Paulo, não pode ser compreendida dessa forma. Porque a experiência ali, na melhor das hipóteses, é uma experiência de natureza luminosa. Na melhor das, ou seja, é um fato objetivo e que não depende do Paulo. Ele não estava sendo condicionado por A ou por B. Simplesmente, naquele caso ali, o sagrado se manifesta. Como foi com Moisés. O sagrado se manifestou. O próprio Jesus. E aí a luz vem, aparece e fala assim, olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, aquilo não pode ser considerado objetivamente uma demonstração da influência do inconsciente sobre a vida consciente. Essa interpretação do Jung, ela é frágil, né? Ela é muito frágil. Eu falei para o professor Cláudio que eu falaria no início, no final, né, da exposição dele, porque uma vez ele me chamou para dar uma aula sobre Jung com os alunos no curso de psicologia. Eu lembro que eu dei essa aula e eu acho que os alunos de psicologia não acho que ninguém entendeu nada daquele dia. Porque eu fiz uma leitura bem ampla das influências filosóficas que ele recebeu e que indiretamente ele recebeu através do Freud. O Jung era um aluno do Freud. O conceito de inconsciente é um conceito complicado. Se Deus está no inconsciente, se Deus é inconsciente, esse arquétipo, então ele não pode ser conhecido. Se a gente leva a sério mesmo o que é o inconsciente é um mundo do não conhecimento. Quer dizer, objetivamente ou semanticamente seria isso, a ruptura. O inconsciente é uma produção do sonho, ou o sonho é uma produção do inconsciente. É uma relação recíproca, né? Então, bem, o inconsciente pode me mostrar coisas que eu não tenho, alguma coisa que eu nunca tive contato com na realidade consciente, ou no mundo da vida consciente. Isso é complicado. Acho que a ciência começou a considerar a psicanálise, a psicologia analítica profunda, começou a tirar o status de um saber científico, justamente porque ela se instrumentalizava de conceitos inapropriados e uma linguagem inapropriada. O conceito de arquétipo é um conceito inapropriado, o conceito de inconsciente é um conceito inapropriado. Se nós formos depender do conhecimento que vem, e veja bem que esse é um problema que tanto ele quanto o Freud tiveram, né? Foram vários pacientes na experiência que o Jung teve com o terapeuta, né? Ele chegou a fazer atendimento de alguns pacientes que tinham nódulos, tumores, né? Aquele livro Psicologia e Religião é um livro que ele retrata um pouco dessa experiência dele. Curiosamente, ele diz que algumas pessoas que tinham problemas sérios de saúde começaram a falar sobre ressentimentos, né? E ressentimento tem tudo a ver com religião, né? Ressentimento que são experiências que a religião tem uma resposta positiva. São sentimentos negativos que a religião tem uma resposta positiva para a cura. E aí ele diz que, à medida que algumas das suas pacientes iam falando sobre as suas experiências e a carga da raiva e do ressentimento ia sendo reverberado junto, né? Então havia sumiços. Os tumores, os processos tumorais desapareciam de forma inexplicável. E ele ficou sempre espantado. Por isso que ele acha que a religião tem grande poder, né, de curar, porque ela tem uma penetração, né? À medida que a pessoa vai falando, provavelmente ele entende que existe ali um encontro de dois mundos. O encontro do mundo em que é possível você identificar a realidade e o mundo em que a realidade deve ser interpretada, que é o mundo, então, dos sonhos, o mundo do inconsciente. Agora, um detalhe. Faltou honestidade tanto para o Sr. Freud quanto para o Jung
se admitirem como hermeneutas, não como cientistas, na interpretação do sonho. Porque não se faz ciência de sonho. Não se faz ciência de inconsciente. Se faz interpretação de sonhos, se faz interpretação de consciente. E nessa interpretação existe sempre a margem do equívoco, a margem do erro, a margem do atropelo. E eles fizeram diversas vezes isso aí. Eles adoeceram pessoas com interpretações equivocadas. Então, hoje a psicanálise ela praticamente foi marginalizada no mundo, sobretudo no mundo da clínica. Hoje são poucos os que têm na psicanálise instrumento de intervenção na vida de pacientes, né? Então, eu acho que se deu pela evolução dessa confusão que está lá na origem do problema, né? Nós interpretamos o inconsciente, essa interpretação ela é factível. Faltou mais honestidade intelectual por parte dos dois teóricos, né? Então, eu diria que, e também admitir que houve influência da metafísica, sim. Sobretudo Kant. Kant influenciou todo mundo depois. O Kant e o Hegel influenciou todo mundo, não teve isso. Sobretudo Kant, porque ele entra na teoria dos arquétipos. O Kant não chama de arquétipo, mas chama de estruturas mentais, né? Esses arquétipos são estruturas mentais. Portanto, eles estão lá com o fato da razão e podem ser deduzidos através da opção ética que cada pessoa faz. Então, eu faço ética por ser uma pessoa íntegra, ou eu faço opção por ser uma pessoa honesta, falar a verdade sempre. Então, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o condicionamento do arquétipo que existe na minha mente como fato da razão, que acaba pesando, produzindo coerção na minha própria vida moral, né? Esse não é o objeto do Jung, obviamente. Ele não está aí para falar sobre moralidade, mas se percebe que há um cruzamento, há um grau de cruzamento entre os postulados como estruturas mentais e o arquétipo como produção do inconsciente, né? Enfim. Acho que é interessante. Você tem uma formação, um doutorado como biblista, falar sobre um ponto tanto da obra do Jung quanto do Freud que impressiona muito o leigo. O leigo lê Moisés e o monoteísmo, ou então lê Jung e acha que eles fazem uma interpretação muito habilidosa do texto bíblico, não é? Eles estão entrando numa seara que não é deles e uma seara que é um campo minado muito perigoso da exegese Sim. bíblica, não é? Eu penso que a gente comentou isso, não sei se foi na aula anterior, em que o professor Cláudio fez uma apresentação, a primeira parte da apresentação desse tema. A gente falou que houve muitos atropelos, muitos erros, muitos deslizes por parte de vários teóricos, né, da psicologia. Acho porque a psicologia ela quer transgredir uma linha que não pode, quer dizer, para se interpretar a Bíblia, para quem vai nos ouvir vai pensar que isso é um ato de arrogância, mas não é. Para se interpretar a Bíblia tem que se ter várias noções de linguística, noções de métodos, noções de teorias literárias, noções de línguas da antiguidade, o que essas línguas sofrem em termos de variação, dialetos. Nós temos que ter várias noções. E é um campo relativamente especializado, não dá para todo mundo ficar querendo falar de Bíblia ao mesmo tempo. Não tem jeito. Eu acho que quando eu vou interpretar a Bíblia, eu tenho que ter o instrumento apropriado para fazer uma interpretação, eu diria,
menos factível a certas distorções do exercício da interpretação. Pois bem, eu me lembro, para quem está nos ouvindo, não sei se tem conhecimento, o Jung foi autor de um livro chamado Resposta a Jó. E nesse livro, curiosamente, bem na parte introdutória, ele lança mão de um conceito que é bastante usado posteriormente, né, que é o conceito da ambivalência de Deus. Esse conceito de ambivalência de Deus quer significar que é uma atitude, do ponto de vista moral, é uma atitude dúbia, né, porque ora Deus parece que tem interesse em poupar a vida do Jó, e ora parece que ele não tem esse interesse. Ao contrário, parece que ele está à caça do próprio Jó, né? Só que esse conceito de ambivalência, quando aplicado a Deus, é um conceito absolutamente inapropriado. Porque se ambivalência fosse um conceito que pudesse ser utilizado como uma ferramenta de interpretação da personalidade de Deus, se é que a gente pode usar o conceito de personalidade de Deus, então Deus teria que perder o status de Deus, o status de divindade, o status de um ente que não tem um equivalente paralelo na realidade, na história e etc., né? Foi essa a definição que o Kierkegaard dá para o conceito de totalmente outro. O que é o totalmente outro? É aquele que não tem um equivalente paralelo na realidade objetiva. Nós olhamos para o mundo objetivo e não vemos absolutamente nada que pode ser comparado, né? E o conceito de ambivalência é um conceito que mostra uma certa variação da liberdade humana, quando aplicada no ser humano, e, portanto, uma variação que pode tanto tornar o ser humano vítima do mal, quanto o contrário. Aquele que se assenhora, aquele que se coloca acima do mal. Então, quando o Jó é apresentado por Deus como justo, significa que ele tinha um certo controle sobre certos impulsos instintivos, por exemplo, desejo de matar, desejo de roubar, ou de frustrar. Parece que isso faz parte da natureza humana. Pelo menos é assim que se é compreendido e interpretado pelos estudiosos da história, né? Parece que instintivamente o homem sempre caminhou em mão dupla. Às vezes optava por fazer o certo e às vezes optava por fazer o errado. Mas ele nunca tinha um comportamento que era invariável, ou para o lado do bem ou para o lado do mal. Bem, isso é característico da natureza humana. Agora, se pega esse conceito de ambivalência e aplica a Deus, então Deus perde o status de divindade, de Deus, de totalmente outro, e se torna, portanto, um Deus absolutamente antropomórfico. E aí nós não temos mais o conceito do que pode ser Deus. Porque o que é o Deus? É um conceito criado para dizer que tal ente, do ponto de vista da comparabilidade, ele é distinto de todos. Isso que o conceito quer afirmar, né? Não, esse aqui é um ente que não tem absolutamente nada na realidade que possa ser comparado a ele. Então, a gente tem que criar um conceito para entender, ou para se referir a esse ser, a esse ente. Então se criou o conceito de Deus. Né? Mas Deus não é nome próprio. É um conceito, é um substantivo, é um conceito que se aplica a esse ente que não tem absolutamente nenhum outro que possa ser comparado a ele na realidade objetiva. Então, acho que esse foi uma compreensão mal entendida do Freud, porque Deus é um ente que não varia para o mal. Porque se... Para o Jung. Desculpa. De vez em quando a gente atropela aqui, né? Normal. Já fiz isso várias vezes. Isso aí. Aqui. Então, se ele é um ente que não pode moral e nem psicologicamente variar para o mal, significa que ele não pode ser considerado um ser ou um ente ambivalente.
não há ambivalência em Deus, como também não há ambivalência no diabo. Porque o diabo não pode variar para o bem. E a ambivalência significa essa pendularidade. Ora para o bem, ora para o mal. Isso que o conceito sugere. E o diabo não tem a pendularidade, porque ele não varia para o bem. Assim como Deus não varia para o mal. O grau de variação de Deus para o mal é zero. O grau de variação do diabo para o bem é zero. Então o conceito de ambivalência não pode ser aplicado nem para Deus nem para o diabo. Vou fazer uma pergunta. Para jogar pimenta nesse negócio aí. Se não me falha a memória, parece que é em Jó mesmo, que ele fala em resposta talvez a um amigo ou a esposa dele, né? Ou seja, se ele tem recebido o bem de Deus, nós não vamos receber também o mal, ou eu posso te enganar, talvez não seja Jó, seja outro personagem, né? Nesse sentido aí, ele não estava falando que o mal provinha de Deus? Porque o conceito de mal é um conceito complicado, né? Nós estamos trabalhando desde o início, né? O si que é que não, né? O sim e o não. O si que é que não é a expressão latina, que foi muito utilizada na filosofia da Idade Média, né? Então, como é que a gente compreende? Porque quando, olha bem, a igreja evangélica hoje é uma igreja que ela compreende, ela tem uma compreensão maniqueísta de religião e de fé. Quando acontece uma coisa boa na sua vida, Deus está por trás dela. E quando acontece uma coisa que não é boa, uma tragédia, é o diabo que está por trás dela. Você entende? Então, por trás de uma morte de uma pessoa, se atribui a irrupção de um mal que não foi detido por Deus. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Eu contei um pouco da minha experiência lá atrás, da perda da minha filha. Então a gente positivou o bem, positivou a ação da providência. A gente positivou a semântica do conceito soberano, de soberania de Deus. Então, se Deus é o sumo bem, como dizia o Agostinho, eu sumo bem, então ele só ataca para o lado do bem, ele não ataca para o lado do mal. E se o mal é compreendido pelo próprio, os teóricos que atacaram, né, o Leibniz, e que ele tem que escrever um tratado chamado Teodiceia, né, se ataca porque Deus, ele é compreendido como aquele que é responsável por tudo que acontece na realidade, inclusive o mal compreendido como sofrimento e tragédia humana. Então, nesse caso aí, a gente não deve atribuir o mal a Deus de forma direta, mas devemos entender que dentro do processo histórico, essa pendularidade, essa polaridade vai caracterizar a engenharia da providência, que é criativa porque consegue converter o mal em bem. O nosso podcast inicial, o Paradoxo da Fé. O Paradoxo da Fé, exato. Então, a providência consegue, veja bem, da morte do Cristo, Deus estabelece de forma definitiva o quê? O fim da história. O fim de um processo histórico que condenava a humanidade à sentença de morte eterna. Então, aparentemente, foi mal. Foi interpretado como mal para os discípulos. Todo mundo sai cabisbaixo. Pensavam que o nosso mestre era o Messias, ele ia nos libertar, ele era o fantástico herói, o imortal, o cena na vida, né? Não. Ele morreu e todo mundo ficou assim, uau. Poxa vida, mas a gente pensou que ele era o Messias. Sim. E quem disse que o Messias não ia morrer crucificado? Aí vem Jesus para os discípulos, no caminho de Emaús, e fala assim, ei, o que vocês estão aí? Aí os caras, nós estamos aqui decepcionados. Então, ele pega o texto, mostra, discorre, hermeneutiza o texto. Eu não gosto de usar esse termo, não, mas porque ele é complicado, hermeneutizar o texto, né? Deu clareza ao que estava obscuro na leitura. E aí os caras entenderam que o crucificado era o Messias, qual se tornou a prova dos apóstolos depois dessa experiência pascal da morte. É provar que o crucificado era o Messias, não era o fracassado, não era o personagem fracassado.
caçado e morto pelo Império Romano. Não era simplesmente uma morte de natureza política, mas era vicário. Por quê? Porque depois da morte acontece o fato mais importante da tradição da fé cristã, que é a ressurreição do corpo. Não é uma ressurreição comum como foi a de Lázaro. Porque a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, é uma ressurreição de um corpo que torna para a morte. A ressurreição de Cristo, para o apóstolo Paulo, é a imortalização do corpo. E, portanto, esse corpo da imortalidade, que o apóstolo Paulo chama no capítulo 15 de Romanos, é um corpo que não sofre mais. Nem a ação corrosiva do Cronos, nem a pressão que está presente, a pressão que está presente nas ambiguidades da vida e da história, que produz o sofrimento, a angústia, a depressão. Portanto, não é um corpo que nem sofre pelo corpo e nem sofre pela alma. A gente não sabe exatamente. O corpo da ressurreição é uma conjugação entre a pessoa e um corpo, né? Você é mais do que o corpo. Eu estou em contato com o seu corpo, mas estou simultaneamente em contato com a sua pessoa. O seu corpo é um instrumento para a sua pessoa se comunicar, para a sua pessoa ser conhecida. Eu conheço demais o Timóteo, gosto mais dele, a gente conversa muito. O seu corpo não conversa sozinho. Através do seu corpo eu conheço. Se não fosse o corpo, eu não conheceria a pessoa. Mas a pessoa tem um corpo. Então, esse é um mistério. Porque a promessa da ressurreição é uma promessa que atinge tanto a pessoa quanto o corpo da pessoa. A integridade da pessoa vai ser restabelecida através da a cura definitiva para o problema da morte, né? Então, a ressurreição é entendido como o triunfo da morte sobre o triunfo da vida sobre a morte. Difícil imaginar exatamente como é isso para a gente, né? Uma coisa mais complicada. Quando se diz que é a solução para um problema da morte, já é suficiente. Conhecer, saber, acreditar nisso é suficiente. E não existe o que vai e não existe equivalente disso na história. Nem lá atrás, no zoroastrismo, nem lá entre os egípcios, não existe absolutamente nenhuma religião, nenhuma civilização anteriormente e nem posterior que trate desse tema na singularidade como é tratado pela fé cristã. Especificamente, mas talvez por isso que exatamente, por isso que a ressurreição talvez deva ser considerada por muitos que usam o conceito de milagre de forma imprecisa, né? Na televisão o tempo todo, foi um milagre de Deus. E milagre? Não, milagre nós tivemos só na Bíblia. Milagre é a ressurreição do corpo mortal. É a transformação de um corpo mortal em um corpo imortal. O corpo do Cristo. Foi o único. O corpo do Cristo. Só para não Por isso ele é chamado de primícias da criação. O primeiro da criação a receber esse corpo da ressurreição. Esse corpo imortalizado. Diferentemente do Lázaro. O corpo do Lázaro continuou sendo corpo para a morte. E nesse ponto da conversa, será que eu estou entendendo? A gente já está cruzando a linha da parte da conversa sobre a psicologia, da perspectiva da psicologia, para a da fenomenologia. Fenomenologia. A gente está cruzando essa linha. Sim, já. Porque o Jung foi influenciado também pela fenomenologia. O Jung, só que eu acho... Só para quem não tem nenhuma familiaridade, né? A fenomenologia, quando a gente está usando esse conceito, o que quer dizer? Só para ficar numa pequena... Eu diria que é um ramo da filosofia que surgiu no século XIX e que tinha a pretensão de ser, na sua descrição de certos fatos, realidade que acontecia na realidade, a descrição objetiva, objetiva no sentido de... os caras diziam, você teve um professor, eu não quero falar o nome porque eu não sei por quem que esse vídeo vai ser ouvido, né? Mas tem um professor que foi professor por muito tempo na Católica. Gente boa ele. Eu acho que ele não está mais aqui em Goiás, não.
E ele costumava se apresentar como fenomenólogo, né? E tal, e tal. E uma vez eu perguntei para ele, mas o que você considera fenomenologia ou ser fenomenólogo, né? Ele falou assim, é ser imparcial na descrição de um fenômeno que eu estou fazendo descrição. Eu falei assim, mas você acredita realmente que isso é possível? Eu falei assim, é. Então isso é fenomenologia. É possível descrever sem interpretar de alguma maneira? Não existe essa possibilidade. Não se descreve sem interpretar. Por isso que nós temos essa diversidade de teorias. É fruto de interpretações. Então, quando a gente falar de fenomenologia da conversão, a gente está assumindo essa impossibilidade. Alguma interpretação está sendo feita aqui. Uma interpretação está sendo feita, né? Obviamente que a nossa não fenomenologia traço hermenêutica. Eu estou tentando, com a fenomenologia da conversão, estabelecer exatamente o que esse fenômeno representava no Novo Testamento. Mas eu faço, então, primeiro uma viagem diacrônica. Para o Antigo. Que é uma viagem para o passado, para saber como é que esse fenômeno se deu. Que foi começou a ser feito nos dois últimos episódios. Hoje eu considero que existem duas ciências que fazem interpretação do fenômeno religioso. Só duas. Não adianta vir com a filosofia que... Vamos lá. Filosofia não é ciência. E nem história é ciência. E nem fenomenologia é ciência. E nem ciência da religião é ciência. Desculpa aí quem está, os alunos da Católica que estiver ouvindo aí, vai ficar bravo um pouquinho, mas é isso aí. Não é ciência. Ciência é psicologia da religião, sociologia da religião. Eu não considero nem a antropologia uma ciência da religião. E olhe lá, né? E olhe lá. Porque existe, como a gente falou agora há pouco, deslizes, as escorregadas da psicologia. E a gente pensa, não, mas e a ciência falando sobre o fenômeno religioso? Pois bem, e aí? Qual é o problema? Significa que ela tem uma habilidade que não deve ser, uma habilidade de interpretação que não deve ser questionada? Não é isso, não é? Eu diria o seguinte, eu tinha um amigo, conhecido de vocês, que era como um filho para mim, mora lá pro lado dos Garavello, gosto muito dele. E uma vez ele falou assim, não, eu tenho uma visão diferente. Eu conversando com ele na casa dele, hoje eu estou com uma visão bem diferente de religião, do sagrado, do sagrado não, da divindade. Aí eu falei assim, tadinho do meu filho, tá viajando na maionese, influenciado pela essa mentalidade idiota, que é o ateu que se acha intelectual demais, porque ele está no espaço acadêmico e acha que pode falar da religião e que ele sabe mais da religião de quem estuda a religião de uma forma especializada. Então eu falei assim, olha, meu filho, fulano, eu não vou gastar tempo com você falar sobre isso, porque nenhum dos seus mestres e os doutores da sua universidade tem competência para falar desse tema comigo. Nesse tema eu tenho uma titulação, eu não tenho só a vontade do discurso, eu tenho titulação. Nesse tema eu sou doutor. E não é doutor no sentido simbólico, não. É doutor no sentido de título acadêmico feito pela melhor instituição do gênero do continente americano. Não é do Brasil só, não. Então não vamos por aí. De vez em quando você tem que dar umas tacadas dessas. Você entende? De vez em quando você tem que pegar o arrogante e puxar o tapete dele. Porque ele não consegue exatamente entender qual é o espaço que ele tem no intercâmbio de ideias. Ele acha que ele às vezes tem pé de igualdade com um cara que viajou um pouco mais do que ele. Uma vez eu, só para estender para a gente fechar esse parênteses aqui, tem um grande estudioso da religião, um cristão, Wolfgang Pannenberg. Ele é um alemão. Ele encontrou com um ex-professor, ex-aluno de doutorado, depois se transformou em professor lá da Este, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que é uma instituição luterana, onde eu me doutorei. E ele encontrou com Pannenberg e começou a querer tentar dar uma aulinha para o Pannenberg. Pannenberg olhou para ele e falou assim, deixa eu te fazer só uma pergunta.
Você já tem algum artigo publicado por uma importante revista internacional da área que você está querendo me dar aula? Ele não. Então, quando você tiver, você me chama para a gente dar uma conversada. Mas enquanto você não tiver, a gente não está em pé de igualdade para falar sobre esse tema. Bem, para quem vai ver o currículo do Pannenberg, sabe que só de artigo ele tem quase 1000 artigos publicados. Livros, centenas. Então, como diz o outro, vamos cultivar um pouco da humildade, da peinofrosune, né? No grego. A humildade intelectual e saber conhecer exatamente a medida de que, sempre quando a gente está fazendo esses debates aqui, trazendo o Jung como uma autoridade que pretensamente sabe o que é conversão, e a gente fala assim, uau, o que a gente faz agora? O cara matou. Agora, como é que a gente faz? A gente ajoelha pro cara? Não. A gente mostra os furos, os escorregões que ele deu. Deixa eu fazer uma... Não, pode perguntar primeiro. Vai. Eu ia usar uma pergunta que está no roteiro aqui para... Só recapitulando, quando você estava falando do Lázaro, né, e do corpo de Jesus, ou seja, que representava uma cura, né, tanto para a pessoa humana quanto para o corpo físico. E a conversão? O que ela tem em relação a isso? O que ela representa nesse contexto? Em termos de o processo de ressurreição, de transformação. O que a conversão, ela dá início a esse processo ou não? Esse processo sim. A conversão é a base de tudo, né? Quer dizer, é o caminho novo, é o que o Tillich chama de... Só concluindo, ou seja, sem conversão não consegue chegar lá. A conversão é o ponto, é o ponto de início, né? Quer dizer... É o ponto de início e a trajetória, ou é só o ponto? Não, o ponto de início, é o ponto de início, não é a trajetória. A trajetória é o processo de santificação, né? Sem a qual ninguém verá Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros. São os que completaram o processo. Alguém fala para mim, não, mas uma vez você falou que o corpo da ressurreição é promessa só para os que tiveram vida santa, pura diante de Deus. Sim, assim. Estrito senso, eu sei que também a ressurreição é um fenômeno mais amplo. Paulo coloca a ressurreição de 2 grandes grupos lá em Tessalonicenses. Um vai para a salvação e o outro não. Bem, mas eu não estou considerando esse sentido. Eu estou considerando a ressurreição como um prêmio para quem viveu na integridade. Eu estou considerando esse sentido. Aí eu peço licença só para lembrar que eu já aproveito para pedir o pessoal para voltar lá no 2º episódio. Para mim, ali eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido, né? Nem depois de passar quase 20 anos te ouvindo, né? Que é o episódio sobre o Natal e o ideal de renascimento da inocência, né? Então, de recriação. Ideal de recriação da inocência. Então lá foi dito que, porque está parecendo, a pessoa cumpriu o processo, fica parecendo que é só esforço dela. Lá isso ficou bem explicado, não. A gente precisa passar por esse processo, envolve a liberdade humana, mas a gente tem uma força auxiliadora por trás. O trabalho do Espírito. O apóstolo Paulo diz que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito sejam santificados para aquele dia. E diz também que o Espírito vai proceder nesse processo para que isso aconteça. É a garantia, é o selo. Vai acontecer. Isso não significa que nós estamos fora desse processo. Que a gente não deva virar as costas para a sugestão do pecado quando ele aparecer, da racionalidade transgressora. A liberdade está preservada para fazer Sim, eu tenho que continuar fazendo escolha na vida. Eu não posso colocar isso tudo sobre a responsabilidade do Espírito. Falar assim, não, o senhor é que é o sujeito do processo, então leva a responsabilidade de me purificar. Isso vai abrindo... E enquanto isso eu vou fazendo o que eu quiser. Aí não dá. E vai abrindo um leque, né? Aí eu vou falar assim, mas isso é conversão? Esse é um convertido? Convertido a quê? E aí me surge uma pergunta. Ou seja, como a gente está falando de processo, santificação como um processo,
e a conversão como um ponto inicial, pode ter uma pessoa que converte, começa o processo, para tudo, depois converte de novo, começa o processo. Eu não acredito, não. Eu não acredito. Eu acredito que quem se converte vai adiante. Quem se converte tem razões de sobra para acreditar que o Espírito vai atuar nele até o ponto ômega do processo histórico. Considerando aí, me ocorreu um texto seu, que talvez a gente trate disso em algum momento, que eu imagino que tenha relação, que é a pedagogia do erro no processo de santificação. Exatamente. Não é porque eu ainda não dei conta que o processo está abortado. Exatamente. Então, facilidades. A igreja contemporânea, igreja evangélica, igreja católica, estão facilitando demais a moral do cristão. Estão incorporando, estão flexibilizando a tal ponto que, se você pergunta para um crente hoje se ele tem definido exatamente, tem a definição clara do que é o permitido e o proibido, ele não tem isso claramente. Para ele a compreensão é subjetiva. Eu vou mostrar daqui a pouco que não existe compreensão subjetiva do certo e do errado. Porque nós temos um critério estabelecido por Paulo no Novo Testamento. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a fenomenologia da conversão e nós vamos descobrir isso aí. Eu quero que essa apresentação, esse podcast, produza um impacto sobre toda a consciência de todo indivíduo que faz parte do mundo evangélico e do mundo católico também. Eu não estou aqui para... Nós não estamos aqui para brincar. Nem você, nem o Laércio, nem o professor Cláudio, nem eu. Nós não estamos aqui fazendo podcast para brincar. A gente teria outras coisas para fazer, um cineminha, né? Academia. Gosto da academia, dá um alíviozinho e tal. Passear, comer uma coisa gostosa. Nós estamos deixando de fazer isso nesse momento agora. E esse é um momento sério. Um momento que nós temos consciência da nossa responsabilidade. Não é que nós estamos querendo aqui nos colocar acima de todos os líderes católicos, protestantes, evangélicos, etc. Acima de todos eles e querendo monopolizar o capital da interpretação. Não. E dizer assim, olha, nós estamos fazendo a coisa correta agora. Não, agora, esse tema, conversão, é um tema que não foi para a igreja evangélica. Há quanto tempo a igreja evangélica não fala sobre esse tema? E quando falou, foi enviesado por uma interpretação eclesiológica. O crente, ele se converte lá no pentecostalismo. Quando é que ele se converte? Quando essa conversão está associada a uma experiência de natureza pneumática, que é glossolalia. São duas coisas diferentes. Glossolalia e metanoia. E a questão da glossolalia é que não é um fenômeno que terá implicações na mudança eu diria, não implicará, não impactará a consciência moral para que o indivíduo, aquele que sofre diretamente o impacto disso, tenha condições plenas de fazer escolhas morais. Veja bem, o conceito principal da Bíblia é um conceito que nós ainda não falamos aqui no nosso podcast, que é o conceito de liberdade. Se é um conceito de liberdade, a gente não pode pensar conversão, a gente não pode pensar santificação, a gente não pode pensar redenção da história humana e do homem na história humana. A liberdade é o conceito mais importante e até hoje esse tema da liberdade não foi nem para o púlpito da igreja evangélica, nem para o púlpito das igrejas católicas e carismáticas. Por que nós estamos deixando de falar de um tema que é a base da compreensão de tudo? Porque a gente ouve no Novo Testamento que o Jesus, o nascedor, é o nosso Salvador, mas por que ele é apresentado como Salvador? Aconteceu alguma coisa aí que a gente não viu? Na história, na vida, no processo cósmico? A gente dormiu enquanto isso estava acontecendo e de repente a gente acordou e falou assim, olha, tem um Salvador, mas o que aconteceu? Aconteceu um probleminha lá atrás. Então a gente vai pensar, porque a história da queda é pensar sobre a liberdade, o que nós fizemos sobre ela.
com ela. O que aconteceu? Foi uma dádiva de Deus que foi dada para todo ser humano, que nós não compreendemos, né? Porque a liberdade não é arbítrio, não é o poder de escolha. Não é o poder de escolha. Isso é arbítrio. E de vez por outra a gente sempre está dizendo que não, nós temos o livre-arbítrio. Não, nós temos a potência da escolha. Mas a liberdade não é isso. A liberdade é a capacidade de analisar as possibilidades escatológicas de cada escolha que se faz na vida. Isso é liberdade. E possibilidade escatológica quer dizer saber para onde vai. Para que desfecho isso me leva. Para que desfecho isso me leva. Essa escolha me leva para esse rumo que exatamente. Vai quebrar ali na frente. Sim, isso é liberdade. Uhum. E o pessoal não chama... não sei, isso não é livre-arbítrio. Isso é liberdade. Qual foi o problema do Adão? É não analisar as consequências escatológicas das duas escolhas que haviam. Então, quando você não analisa, você acaba fazendo a escolha instintiva. Eu tenho um artigo que foi usado pelo professor Cláudio, com os professores dele, eu uso o conceito de liberdade instintiva. Tem um outro conceito que eu uso o conceito de liberdade ambivalente. Veja bem, o conceito de liberdade é muito rico, porque a gente usa ele em política também. Qual é o problema hoje das sociedades que estão, parece que perdendo, eu diria, as suas características mais fundamentais de uma sociedade democrática? É trabalhar a questão da liberdade de expressão, mas eu não sei se é só isso. Se a liberdade se circunscreve somente à questão da liberdade de expressão, ou se é mais do que isso. Não adianta a gente ter uma imprensa livre e cidadãos que não sabem fazer escolha, não sabem analisar a natureza escatológica de cada escolha que faz. Resolve. O que a gente quer é recuperar uma sociedade, é recuperar uma humanidade. Se recupera através da política? Não sei. E de certa forma essa foi a missão que Jesus deu para os discípulos. Para os discípulos. Quer recuperar a humanidade? Não coloca o César no meio dessa briga. Vai com a pregação do Evangelho. E o princípio de tudo isso é a conversão. O princípio da cura. A gente usa a questão da metamorfose, metanoia, para falar de transformação. Mas a transformação ela tem um viés, ela tem um ideal. Onde é que se quer chegar com a transformação? Uma cura ontológica desse ego. Não é? Considerando o meu contato com juventude, alunos, há muitos anos, fica muito claro para mim que quando se fala do conceito de liberdade em sala de aula, liberdade significa para essa geração viver sem fronteiras. Isto é, ela não incorpora a ponderabilidade, a boa escolha dentre as escolhas que eu faço, dentre as alternativas que eu tenho nesse determinado momento, que critério eu uso para escolher aquela que promete a maior experiência orgástica, a experiência máxima. A liberdade sem metafísica. Uma liberdade que não se orienta por uma metafísica que delimita bem e mal, né? Essa metafísica que delimita bem e mal coloca essa pergunta do resultado escatológico das minhas escolhas, de cada escolha. Liberdade para essa juventude hoje significa exatamente isso, viver sem fronteiras. Escolher o que de forma imediata promete a maior experiência orgástica, portanto se perdeu um senso preventivo para a manutenção da saúde, né? E aproveitando o que o professor Cláudio está dizendo, uma dica de passagem que o professor Cláudio também é pastor luterano, eu também sou pastor luterano, boa parte de quem conhece o professor Cláudio me conhece como professor, como um intelectual que escreve artigos complexos, difíceis de entender, e está me vendo agora falar sobre fé. Falando assim, mas isso é possível? A gente sabia que isso ia chegar, um momento ia chegar, isso ia ser feito, né? A gente estava esperando o pleroma chegar, né? O pleroma do tempo, a plenitude do tempo chegar para isso começar. Mas deixa eu te dizer, por que é necessário a conversão? É isso que eu ia falar. Por que a conversão se tornou necessária?
uma proposta só para a gente... Pode ser uma pergunta, né? Para começar a gente, eu acho que tem uma opção. A gente poderia conversar mais uns 10 minutinhos para dar um fechamento para esse episódio. Vamos e a gente deixa essa pergunta, né? Por que a conversão se tornou necessária e o que ela representa de simbólico para a biografia da pessoa humana. A gente deixa isso como um ponto de partida. Onde pode ser o próximo exato. Pois bem, então, grosso modo... 10 minutinhos acho que é suficiente. Grosso modo, por que eu vou já dar uma resposta antecipada. Por que a conversão se tornou necessária? Porque a humanidade não conseguiu administrar o peso da liberdade. A liberdade, ela produz peso, produz responsabilidade, mais do que responsabilidade individual, responsabilidade social. É responsabilidade com o que as minhas escolhas vão produzir em termos daqueles que estão associados à esfera da minha existência. São aqueles que coexistem comigo. O Laércio casado, você pode escolher por si? Só para si? Não pode. As escolhas dele tem que pensar na filha, no filho e na esposa. Eu tenho 2 filhos e uma esposa. Alguém falou, mas podia ter mais de uma? Não. É uma brincadeira, uma esposa. E a minha esposa. Eu não posso pensar por mim só. E mesmo para quem não tem família, mesmo para quem é solteiro, a sua escolha, ela toca a vida de outros. Então a liberdade é o conceito mais social que tem nas escrituras sagradas. Então, quando a pessoa faz uma escolha sem pensar nesse contexto, ela não está exercendo liberdade. Não. Está fazendo outra coisa, mas não está. Pode ser que ela esteja exercendo uma liberdade em descontrole, uma liberdade instintiva. O professor Cláudio falou. Exatamente. O Adão não pensou em nós. Uhum. Ele fez a escolha. Mas olha, pegou todo mundo. Mas é isso que o Paulo diz lá em Romanos. O erro de um afundou o restante. A humanidade inteira foi pro pau. Por causa da escolha que ele fez. Olha aí a natureza social da liberdade. Então, como é que a gente recupera essa liberdade que se perdeu? Aí é que entra o fenômeno da conversão. A resposta escatológica que Deus dá a essa liberdade que se tornou doente por causa da queda, quer dizer, ela se tornou doente, ela precisa ser recuperada. A liberdade precisa ser recuperada. Como é que se recupera a liberdade? Vamos começar pensando na recuperação. Vamos primeiro levar a liberdade para o UTI. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, o princípio é esse. O que é a conversão e santificação? É um princípio, processo de recuperação, de cura ontológica para a liberdade. O que nós precisamos pensar é que alguma coisa estragou, de sério, que condenou a humanidade na sua totalidade. Não só a humanidade, mas a cosmologia. Diz o apóstolo que a criação geme junto com a gente, esperando o dia da redenção. Então ela sofre também os efeitos da queda. Então está todo mundo lascado por causa de uma escolha que foi feita sem pensar nas consequências lá atrás. O que estragou com isso? A liberdade? Certo, é a liberdade. A liberdade é um exercício da consciência, do ego. Né? Vamos pensar, a psicanálise, o Freud, aquela teoria dos 3 egos, aquilo funcionou? Ele pensou bem? Não pensou não, porque o Freud era um moleque, como intelectual era infantil. Eu não sei se dentro da psicologia tem gente que tentou ser séria ao pensar sobre a liberdade. A liberdade deveria ser tema de toda a disciplina de universidade. Todo curso de universidade tem uma disciplina para pensar sobre a questão da liberdade. Ética. A ética da liberdade. Nas teorias clássicas acontece ao contrário. Um exercício de dizer que ela não existe. Qual que é a crítica que o Freud faz à civilização? O que é o mal-estar da civilização? Ele está querendo dizer o seguinte: dê a liberdade a condição de viver de forma irresponsável, sem
componentes repressores de uma civilização que diminui o tamanho da liberdade. Quando a liberdade chegará à sua plenitude, ao seu pleroma, quando ela conseguisse chegar ao seu estado primitivo, instintivo, aí ela Inocência. vira uma coisa pura, descivilizada por Freud. Mas é brincadeira, né? O Freud está dizendo o seguinte: vamos parar de ficar pensando demais sobre o que escolher, o que não escolher. Vamos simplesmente deixar o corpo escolher na sua natureza ou no seu estado de natureza primitivo. Né? Só para lembrar aqui, então você está dizendo que quando você diz que a liberdade na conversão ela é levada para a UTI, então existe uma relação entre liberdade e recriação da inocência, não é? Tá. Veja bem como é que nós estamos amarrando as coisas. Nós estamos no nosso 6º, 7º podcast, né? Veja, 7º agora. 7º. Veja como é que nós estamos amarrando os temas. E agora nós estamos apresentando a fé cristã. Nós estamos apresentando a fé cristã como ela não é apresentada nas escolas bíblico-dominicais. Aquilo lá não está funcionando. Se funcionou, por que a gente não... Por que até hoje a igreja não consegue ser luz luz do mundo e sal da terra? Alguém tem que pensar seriamente nisso. Quem está ouvindo a gente tem que levar isso a sério. A igreja se tornou importante do ponto de vista da sociedade porque conseguiu colocar vários políticos lá no Congresso Nacional em cargos importantes da política brasileira, em prefeituras, em governo de estado. Pô, mas não é para esse chamado o cristão. Não foi para assumir postos políticos na sociedade civil. Não, isso não foi essa não é a grande questão. A questão é a seguinte: é recuperar uma liberdade que se tornou doente por causa da queda. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro você tem que sofrer o impacto da conversão. E aí daqui a pouco nós vamos saber exatamente como é que isso acontece, do ponto de vista da abordagem fenomenológica. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente deixar a curiosidade das pessoas quererem assistir o próximo. Sim, sim. O que vocês acham? Agora que estão nos assistindo, e termina aqui agora, veja bem que até agora nós não defendemos, nós não atacamos nenhuma igreja, nós não defendemos nenhum tema da eclesiologia, nós estamos apresentando a fé cristã de uma forma como ela precisa ser apresentada, como ela deixou de ser apresentada. Eu sou luterano, pastor Cláudio luterano, vocês dois são luteranos. Nós não estamos em estado de guerra com nenhuma das igrejas que existem, que coexistem com a gente nesse mesmo espaço. Então, mas nós estamos fazendo uma pergunta: por que essa reflexão deixou de existir? Deixou de ser feita dentro dos espaços das igrejas? Quem faz? Ninguém faz. Nem os novos evangélicos, nem os tradicionais evangélicos, nem os luteranos. E aí eu estou fazendo crítica para a minha própria pertença religiosa. E nem os católicos carismáticos, e nem muito menos os católicos de missa. Me desculpa os padres, mas essa é a realidade. E se todos nós nos entendemos como cristãos, então alguma coisa está de errado, porque a sociedade está se tornando um corpo social cada vez mais doente, e o problema é que não é só ela que está adoecendo. A igreja, que não deveria ser doente, está ficando mais doente do que a sociedade. Então é hora da gente parar e pensar: olha, alguma coisa precisa acontecer. E o movimento da reforma veio através de um monge alemão. Nós não temos a pretensão de criar um impacto no mundo de hoje com o que a gente está fazendo no podcast. Mas quem sabe a gente consegue atingir mais do que a gente imaginou que pode ser atingido com isso. O que a gente está fazendo? Essa coisa simples, né, que é trazer uma reflexão para o podcast. Então, próximo... É isso aí. Próximo bloco, como é que é? Próximo episódio. A gente continua. Então.
É isso, essa é a nossa vocação. Eu estou repetindo todo episódio. O Evangelho é poder de Deus para produzir a cura da vida. Estou usando essa expressão. E por isso que ele tem que ser pregado. Nossa vocação é pregar esse Evangelho e lançar a luz para que ele seja compreendido. Metanoia, mudança da mente, transformar, renovar o entendimento. Essa é a nossa vocação. Isso é o que dá sentido para o que a gente está conversando e anunciando aqui. Eu agradeço para quem ficou até agora. Uma coisa importante que a gente insiste em dizer, não se esqueça de curtir o episódio. Isso não tem um valor mecânico puramente. Isso ajuda a fazer essa vocação que a gente está exercendo aqui, a alcançar mais gente. Né? Quando a gente faz isso, curte, compartilha, ajuda a chegar em mais pessoas, isso se expande para quem precisa ouvir, tomar conhecimento do que a gente está fazendo. A gente tem no canal no YouTube, no Instagram, agora também no TikTok, né? Para alcançar o máximo possível de pessoas. Né? Muito obrigado e até o próximo episódio.